Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar início a mais um episódio do Oncast, o podcast da OnTV. Eu sou Roger Santos e aqui minha excelentíssima sócia e esposa. Lely Marques, com vocês. Gratidão por estarem conosco e roda a vinheta! E hoje temos a honra de receber Ana Alves Lázaro, ela que é presidente fundadora da Hope and Just Foundation, e a gente vai saber tudo sobre a fundação, sobre o trabalho que vem prestando aqui em Orlando e região, nos Estados Unidos, na verdade, e todos os novos eventos e o que a gente pode esperar da fundação, a gente vai trazer para vocês hoje. Ana, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Gratidão por estar aqui A com a honra gente. é toda minha, porque vocês sabem que vocês são muito queridos, né? Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Ah, que bom, Ana. Obrigada. E esse Bem-vinda. convite, eu estou muito feliz por estar podendo participar do Oncast. Oncast da OnTV. Exatamente. Muito bem. Que já é tem sido, né, um grande parceiro da Hope and Justice Foundation desde sempre. E vocês dois, conselheiros da Hope and Justice Foundation, e apoiadores. É uma honra grande também que Deus abençoe e continue abençoando todas as iniciativas de vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. A honra é nossa em poder, da forma que a gente pode, com a divulgação de projetos assistenciais, digamos assim, como é o da iniciativa tua e da Hope and Justice. Exatamente. A gente poder contribuir de alguma forma com o que as pessoas precisam conhecer. É verdade, é verdade. E é como eu falei... De assuntos tão delicados como são os assuntos tratados pela Hope and É Justice. verdade, Lelis, eu comentei com o Roger outro dia que vocês não fazem ideia de quantas pessoas já chegaram pedindo socorro na fundação por terem visto o vídeo Da nas Hope and Justice. TVs de vocês na OnTV, onde vocês colocam as TVs. Então, vocês não se dão conta de quantas vidas vocês estão ajudando. E eu tenho isso, a estatística lá, eu tenho o nome das pessoas que vieram porque assistiram ou num salão de beleza, ou num restaurante, que viram e procuraram a gente pedindo ajuda, e a gente pôde, graças a Deus, alcançar essas pessoas através do trabalho de vocês, do coração de vocês, e esse crédito tá lá com o Papai do Céu para vocês, viu? certeza, Que Deus obrigada. abençoe e prospere todas as iniciativas que vocês fizeram, porque realmente vocês são grandes empresários e grandes empreendedores, visionários. Eu acompanho praticamente desde o início o trabalho de vocês e vejo quando o crescimento, né? Eu vejo como vocês se relacionam na comunidade, como vocês acolhem as pessoas, e nós somos testemunhas disso e muito felizes por estar, né, junto com vocês. Pô, já vamos começar Emocionadas, já né? vamos começar meio emocionado aqui o nosso. É muito bom saber do impacto que a mídia indoor está tendo, especialmente na comunidade brasileira, porque a gente trabalha com a comunidade brasileira e faz parte da nossa missão não só veicular a publicidade das empresas, ajudar as empresas a serem mais vistas, reconhecidas, lembradas, mas também apoiar fundação como a Hope and Justice, né? Para que as pessoas tenham acesso a algo que elas vão se sentir acolhidas, ajudadas, e que também é um trabalho único, especial demais, e a gente precisa mostrar cada vez mais. Mas voltando um pouquinho, antes da gente falar sobre a Hope and Justice, fala um pouquinho sobre você, Ana. Queremos saber da Quantos Ana. anos nos Estados Unidos já? Bom, eu já morei aqui de 2001 a 2003, né? E voltei ao Brasil, fiquei uns 9, 10 anos lá, e depois eu voltei para cá definitivamente, que na verdade a ideia era eu passar uma temporada para tratar da minha saúde, mas as coisas transcorreram, né, de outra forma, e eu já tenho família aqui há muitos anos, minha irmã vive aqui há 25 anos, primos, primas, minha mãe já mora aqui também há muitos anos. Tu é de onde no Brasil? Eu sei que gaúcha tu não é. Pelo esse sotaque arretado, né? Eu sou de Recife. E quero mandar um abraço pro meu estado, Pernambuco. Você sabe que o Pernambuco já foi um país, viu?
Pernambuco teve aí uma época que já foi um país, e por isso que a Legal. gente fala Pernambuco, meu país. É, Rio Grande Lindo. também, então temos alguma nós coisa. temos, Exato. exatamente, o Rio 10 Grande anos. Temos também. algo em comum. Temos algo em comum. Mas assim, tem muitas pessoas que moram aqui, que são do Pernambuco, né? Volta e meia a gente encontra alguém. Muita gente. Eu acredito que só da minha família deve ter. Porque eu tenho muitos primas que vivem aqui, nasceram aqui, já estão aqui há muitos anos, né? Então, assim, e desde muito jovem eu visito esse país, mas eu nunca idealizei, assim, morar aqui. Tu A coisa conhece tu aconteceu. conheceu o Bodódromo? Bodódromo É Pernambuco, né? é lá em Petrolina. Petrolina. Petrolina, Petrolina é Pernambuco ali, É, né? Pernambuco, Na é beira lá de na São divisa Francisco. com Juazeiro. Juazeiro da Bodódromo, Bahia. É muito bom. Eu sempre quis. Quem gosta de uma Eu ainda carninha vou. de Queria bode. conhecer, né? Porque a gente tinha amigos lá na A gente Bahia morou na que Bahia, eram né? de lá. Então eles Ah, falavam muito e a é gente só ficava. atravessar Só a ponte. atravessar. A gente perdeu Eu a já fiz oportunidade. aquela viagem de Brasília pela Bahia, atravessando a Bahia inteira. Nossa cidade lá, Luiz Eduardo Magalhães. Eduardo Magalhães, Luiz passei Eduardo. lá. Vocês eram de lá? Barreira, sim, moramos lá. Passei lá e chegamos em Juazeiro, da Bahia, e depois Atravessaram a ponte. atravessamos a ponte e fomos pro Bodódromo. Bodódromo. Lá em Petrolina. É muito Sempre ouvi falar, Um dia fiquei a gente curioso. vai lá. Nós é vamos, muito nós bom, vamos. muito nós bom, vamos. muito bom. Vale a pena, assim. Um abraço para o meu Pernambuco, meu país, e é isso aí. Então, sou de Recife, venho de uma família de militar, e da área jurídica também. Mãe, irmãos, avós, todo mundo por parte de mãe da área jurídica, por parte de pai é mais da área de saúde, médicos, enfim. Mas eu sempre gostei da comunicação. Eu sempre quis fazer algo na área de comunicação. Então, minha primeira formação foi em relações públicas, né? Comunicação social com habilitação em relações públicas, na antiga Escola Superior de Relações Públicas de Pernambuco, que infelizmente hoje já não existe, mas uma grande escola, passaram excelentes profissionais hoje na área da comunicação, do jornalismo, relações públicas, de destaque, que passaram por aquela escola de superior de relações públicas, e fiquei um tempo atuando nessa área, na área de RP. Depois eu resolvi fazer direito, né? Porque eu estava fazendo do lado, não era o esquerdo, esse esquerdo não faço, era o direito. Aí fui fazer direito, depois que eu voltei dos Estados Unidos, e comecei a atuar. Meu avô, ele fundou a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, e ele Teu avô era militar? era também? militar, ele era da Marinha, oficial da Marinha, e lutou na Segunda Guerra Mundial, ou seja, tem um Uau. sangue de herói de guerra aqui, correndo nas Legal. veias. E junto com esse país maravilhoso que nos acolheu, né, com os Estados Unidos. E atuei muito tempo no direito militar, no direito de ex-combatente, no direito de família e na área criminal também, né? Então, assim, eu já tenho mais de 20 anos na área do direito, na área da advocacia. Continuo advogada, né? Continuo advogando no Brasil, e tanto muitas questões de clientes antigos que a gente consegue resolver. Faço parte de um instituto, que é o Instituto Ibero-Americano de Advogados Internacionalistas. Embora eu já fiz pós-graduação em direito migratório, no direito internacional, mas hoje aqui eu sou advocate. Né? O que é a figura do advocate? A figura do advocate é aquela pessoa que tem conhecimento das leis e que ajuda vítimas de crimes hediondos, de qualquer crime que a pessoa tenha passado, tenha sofrido, nas questões legais, encaminhando para advogados, acompanhando em corte, cuidando, orientando. Então, assim, ou trabalha para uma instituição ou tem a própria instituição. Então, quando eu fundei a Hope and Justice, eu já estava fazendo um trabalho social. Eu comecei em 2019, em razão de uma violência que eu sofri junto com a minha filha. Eu sou uma sobrevivente da violência doméstica e do tráfico humano. Minha filha, eu quase fui assassinada pelo meu ex-marido, e minha filha quase traficada, que era a enteada dele. Então, por isso que a Fundação a Hope and Justice nasceu. Foi um crime que ocorreu em 2014, eu já estava recém-chegada aqui,
E, por ser imigrante, a natureza do imigrante é uma natureza de vulnerabilidade, né? Por mais Exatamente. conhecimento que você tenha, por mais o que você conheça, que fale idioma, mas quando você não vive naquele local, você não nasceu naquele local e Você não fica vive muito tempo, vulnerável, né? você fica vulnerável, porque você não tem conhecimento das leis, você não tem conhecimento do modus operandi, dos tipos de crime, como é que funciona. Então, assim, por mais que você não tenha conhecimento no seu país de origem, você tenha estudado, tenha viajado o mundo inteiro, isso não lhe tira dessa condição de vulnerabilidade. Então, o imigrante, pela própria natureza dele, já é de uma situação de vulnerabilidade. E isso as pessoas não se dão conta disso, né? Quando as pessoas imigram, elas, com todo aquele entusiasmo, aquela vontade de vencer, aí se fixam residência num determinado país, num determinado local, e não se atentam para esses detalhes que são vitais, né? Sim. Que são importantíssimos. E a partir do que eu vivi, e isso eu digo porque isso aconteceu comigo, né? Eu também não me atentava, por mais que eu fosse uma advogada preparada, então, é diferente, é muito diferente. Os sinais, né, o comportamento. Então, você fica um pouco Você com. ainda está entendendo a cultura, Ainda está então entendendo a cultura, ainda está entendendo detalhes que somente quem. E olha, vou mais além. Tem pessoas que vivem fora do país, né, do Brasil, há 20, 30, 40 anos e não têm o conhecimento desses detalhes. Porque, graças a Deus, não foram vítimas, não conheceram ninguém ao redor que tenha sido, ou se conheceu, não se atentou para aquilo, não deu atenção, porque as coisas que pesam, né, que são ruins, crimes, violência, é natural do ser humano não querer saber. Não querer, não passa, a pessoa sofre com aquilo. Porque é natural do ser humano não querer sofrer e não querer tomar conhecimento. Só que esse é o grande erro, porque quando você não toma conhecimento do que acontece ao seu redor, como é que você combate um inimigo que você não sabe onde ele está, que você não conhece como ele atua? Você não tem. E nós temos esses inimigos que são os criminosos, os bandidos, que estão no mundo todo. Isso não é um privilégio dos Estados Unidos ou de Orlando. Muito pelo contrário, as pessoas acham que aqui é o país mais seguro do mundo. É seguro. Mas, como todo país, tem suas mazelas, tem Exato. suas. Tá entendendo? Só que é um outro engano também do imigrante ou de quem vive fora, de achar que a lei aqui é perfeita, que não existe falhas, porque nos Estados Unidos se cumpre a lei. Nem sempre. Eu posso dizer isso com toda a propriedade do mundo. Enfim, então eu vim para cá tratar da minha saúde. Em 2007, eu tive uma septicemia. Meu enterro foi comprado, né? Quase que os médicos já tinham me desenganado. Disseram que eu não ia Uau. sobreviver, com infecção generalizada. Estava tudo pronto, só esperando eu fechar os olhos para seguir com o funeral, porque não tinha mais solução. E Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez o milagre e eu estou aqui, né, hoje. Depois, em 2010, eu tive um câncer. É um câncer que tratável, mas que me deixou com muitas sequelas, com muitas questões, né, de problemas de saúde até hoje. Foi um câncer de tireoide, mas que eu tive parada cardiorrespiratória, também quase que ia. Isso aqui já, Não, no no Brasil. Brasil. Foi quando, em 2011, 2012, minha mãe já morava aqui, já há um tempo, e ela, em razão desses problemas de saúde, ela disse, vamos passar lá um tempo lá em Orlando para você descansar. Eu tinha meu escritório, né? Ainda tenho minhas atividades lá em Recife. E eu estava assim num nível de esgotamento gigantesco, né? Assim, absurdo. E eu vim e, e acabei ficando, porque consegui. a sua filha era pequena ainda. Ela tinha 14 anos na época. Ela estava com 13 para 14 anos. Depois, quando ocorreu, ela já estava com 14 anos, tinha acabado de completar 15.
e tinha ido morar com a gente. Eu estava com 6 meses de casada, com uma figura que eu conheci através de pastores, na igreja, neto de pastor, uma pessoa assim acima de qualquer suspeita, um gentleman, um homem que sabia se portar, conheci toda a família, uma família de classe média alta da sociedade americana. E assim, hoje eu consigo identificar os sinais, mas lá atrás eu não achava que eram coisas naturais, coisas normais. Sempre a gente arranja uma E justificativa. que sinais são esses, Ana? Olha, primeiro, no relacionamento, o primeiro sinal foi a pressa dele em casar. Ele, assim, quando ele viu a minha estrutura familiar, que eu tinha 3 filhas, um filho, eu divorciada e tal, ele percebeu que eu era um alvo fácil, no sentido de que eu já estava meia idade quase, num país que não era o meu, o ambiente da própria igreja fala, tem que encontrar alguém para casar, para não ficar aqui só, é muito difícil. Aquela pressão, ele tomou conta disso também, ele se revestiu disso, se aproximou das minhas amizades, conquistou todo mundo, conquistou minha família, meus filhos. E isso, assim, de uma forma muito um relâmpago. Rápido demais. Rápido demais. E eu achava porque não, tá apaixonado, né? É um homem maduro, eu também, eu acho que vai dar certo. Eu fiquei reticente um tempo, mas foi muito rápido. E isso, por um lado, foi bom, porque ele se revelou rápido também, ele não conseguiu esconder muita coisa há muito tempo. E, por outro lado, foi ruim, porque talvez eu tivesse esperado mais fora do casamento, eu tivesse... Ou então, o objetivo dele, que era levar a minha filha para o tráfico, ele acelerasse e criasse uma situação de sequestro, tá entendendo? Então, Nossa. assim... Olha, o meu caso entrou o FBI, entrou o Homeland Security, entrou a DEA, entrou a Polícia Local, saiu em todos os jornais, em TV, aqui em Orlando, enfim... E foram 29 crimes que ele cometeu contra a minha filha, né? E a minha família, porque minhas outras filhas que estavam aqui na época vieram passar férias, também foram vítimas, mas ficaram desesperadas e foram embora. A única que ficou comigo foi a caçula. E foi muito difícil. Eu perdi o chão, você se sente humilhada, envergonhada, ultrajada, enganada, todas as, sabe? E só Deus para sustentar a gente numa situação dessa. E eu consegui reunir todas as provas e comprovar que ele... tem até no YouTube da Fundação, tem a história que uma jornalista ela fez um podcast chamado História de Imigrante, que é da Priscila Jardim. Um abraço para a Priscila, uma grande jornalista, fez um trabalho incrível com a minha história. E esse podcast... tá lá para todo mundo assistir a história, meia hora de podcast que ela fez lá. Então, tá com milhares e milhares de visualizações, assim, bem bacana. Por quê? Porque essa minha história faz com que outras mulheres, outras vítimas, despertem do que elas estão passando. E se encorajem. E se encorajem para denunciar, para buscar ajuda, entende? Quando que tu começou a desconfiar? Você viu que tinha alguma coisa errada? Quando a gente mudou para nossa casa, ele insistia muito em ensinar a minha filha a dirigir e não queria que eu fosse. E eu não abria mão disso. E assim, algumas condutas que ele mudou um pouco de comportamento. Ele ficou um pouco mais arisco. Um pouco mais arisco, porque ele era uma pessoa super calma, super tranquila. Mas quando eu comecei a contrariar o que ele queria de verdade, assim, não vai, minha filha, eu sempre, não vai, só vai se for comigo e tal. E depois eu descobri que ele tinha ido num advogado para querer adotar minha filha. Nossa. Eu disse, não, minha filha tem pai, eu não preciso que ninguém adote minha filha. Não, esqueça. Então, isso já começou a me incomodar, mas não desconfiar que seria algo desse tipo, né? Eu sempre ouvi falar, eu sabia o que era tráfico humano, mas, de fato, a sociedade não sabe o que é tráfico humano. Não sabe o que é. Inclusive autoridades.
Inclusive, muitas autoridades não sabem o que é. Você só conhece o que é tráfico humano quando você se aprofunda no tema, quando você estuda, quando você pesquisa sobre o tema. Porque existem muitos mitos, muitas distorções do que é. O modus operandi muda muito. Né? Hoje, com o advento da tecnologia e da internet, as pessoas caem em situações inimagináveis, né? Coisa assim, surreal. Então, o nosso papel como instituição um dos nossos pilares é a educação. Por isso que no dia 28 de outubro, próximo, na próxima terça-feira, eu vou estar dando mais um treinamento sobre os sinais do tráfico lá na sede da Hope and Justice, que a gente vai deixar aqui o endereço para as pessoas se inscreverem e acessarem esse treinamento. É gratuito, é um treinamento que eu dou todos os meses para a comunidade. E eu já dei em vários locais, até pessoas no Japão eu já dei esse treinamento, enfim, para o mundo todo. A nossa atuação é uma atuação global, a gente atua, já resgatamos vítimas. E a partir desse ocorrido na tua vida que veio a ideia da criação da fundação, é isso? Demorou. Tudo ocorreu em 2014, 2015. E eu só vim despertar com o propósito de tudo isso em 2017. Foi quando eu comecei eu já estava refazendo a minha vida bem e eu comecei a questionar, assim... Já não foi um relacionamento que durou pouco, digamos assim, tu já tinha... Não, pois é. Aí eu estava refazendo minha vida, eu conheci meu atual marido, já estava me restabelecendo psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, porque eu levei um baque muito grande. Eu vendi todo o meu patrimônio no Brasil para trazer para cá. Ele ficou com mais da metade de tudo. Eu gastei muito com advogados, advogado de imigração, advogado criminalista, muita coisa, foi muita perturbação, foi muito pesado o que eu vivi, mas eu mantendo a cabeça erguida. Muita gente falava assim, por que você não volta para o Brasil? Eu disse, eu não vou ter paz enquanto eu não botar esse cara na prisão, porque ele não tinha antecedentes. Se ele ia ficar solto, ele ia fazer com outras pessoas, ele vai fazer com outras pessoas. Então, hoje ele tem 29 crimes nas costas dele lá, que ele confessou os 29. Ele fez um acordo com a promotoria para pegar um tempo menor de prisão e ir entregando uma parte do grupo. E, por causa disso, ele pegou... isso, grupo, tudo, era organizado. Era uma organização criminosa. E aí... E assim, pessoal, funcionários da Ele, Disney... digamos, estava mais assim no aliciamento, digamos assim. Exatamente, ele estava fazendo dinheiro. Ele colocou câmeras escondidas no banheiro da minha filha, no meu banheiro, no nosso quarto, e ele vendia esses vídeos na Dark Web por $70 mil, $50 mil. Esses vídeos provavelmente estão lá, na Dark Web, na mão de criminosos, de voyeurs, entendeu? Então, assim, nessa época, isso é tráfico humano, mas nessa época... o acordo que ele fez acabou não ficando como tráfico humano. Ele não respondeu como tráfico humano. Ele respondeu como aliciamento, outros crimes lá contra menor, ele contratou 2 assassinos para me matar. Os assassinos escreveram da prisão uma carta para mim dizendo que ele era um disgust pervert, que eu tivesse cuidado, que ele estava contratando por $70 mil eles para me matar. Só que ele tinha uma filha, e matar minha filha. Só que ele tinha uma filha de 10 anos e ele não imaginava alguém fazer com a filha dele o que ele disse que ia fazer com a minha filha. Mas olha, arrepia. E aí eu tenho essa carta, entreguei para a polícia, entendeu? Eu vou saindo de casa, abro a caixa lá do correio, da correspondência, estava lá essa carta. Então, foram muitas coisas. Se eu for contar aqui os detalhes do que eu vivi, até helicóptero eu baixava no meu condomínio. Eu morava ali no Providência, em Davenport, que é um country club. Era policial undercover do FBI, porque ele falou que ia me matar. Né? Ele disse, se você me entregar para a polícia, eu vou matar você e vou matar... Eu disse, tenho medo de morrer, não. Eu vou tomar. Aí tomei a providência. Enfim, quando eu refiz minha vida,
eu comecei a pensar, eu disse, meu Deus, não é possível que eu tenha vivido tudo o que eu vivi, já com a cabeça mais fresca, né? Eu disse, tudo que eu vivi com minha filha, com minha família, isso diga respeito só a gente, é muito sério tudo isso, porque isso não acontece só comigo, porque aí eu passei a estudar sobre essa realidade, eu Começou disse, a ver o tanto de comecei pessoas tanto que de pessoas, eu disse, meu Deus, e aí eu me vi como, né, imigrante, e a quantidade de imigrante, a comunidade que eu vivo, meus amigos, minhas amigas, com as suas crianças, com seus filhos aqui, eu preciso alertar. Aí chamei, na época, e eu fiquei nessa reflexão, 2017, 2018, quando foi em 2019, aí eu ia estudando. Fui ser voluntária em várias instituições americanas para me aprofundar mais. Quando foi em 2019, aí eu chamei meu atual marido e disse a ele, disse, olha, ele sabe de tudo, óbvio, que aconteceu comigo. Eu disse, olha, eu vou precisar, porque a gente tem uma microempresa, né, de alimentos, de sorvete, de carro de ice cream. Eu tenho um ice cream truck, um gelato, de sobremesas, de desserts, enfim. Aí eu disse, eu vou precisar me ausentar, porque eu tenho essa missão. Eu já venho conversando com o Senhor, venho refletindo sobre isso. Eu vou dar palestra e treinamento para ensinar as pessoas a se protegerem disso. E comecei a dar palestra, treinamento em escolas, em comunidades, e comecei a ser convidada para vários lugares para dar treinamento, para empresas também, para ensinar como a pessoa identifica, como se protege, como identifica um traficante, uma vítima, como eles atuam. E a coisa foi tomando uma proporção. Eu comecei 7 de setembro de 2019, foi a primeira palestra que eu dei. Por isso que o aniversário da fundação é 7 de 7 de setembro. setembro. Porque não era fundação, era Hope and Justice Movement. Não passava pela minha cabeça de jeito nenhum abrir uma instituição, porque não era isso que eu queria. Eu só queria ajudar, alertar todo mundo, né? Contando a minha história e outras histórias mais que eu tinha conhecimento. Só que não são os nossos planos, né? Os planos de Deus. E ele só me mostrou naquele momento os treinamentos, as palestras. A coisa foi tomando uma proporção que cada palestra, cada treinamento que eu dava, vinham vítimas me pedir ajuda. Aí meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sou advogada aqui, né? Eu tenho muitos amigos advogados, eu não sou psicólogo aqui. Hoje eu estou terminando psicanálise, eu vou, né? Mas não vou atuar na área, mais para buscar mesmo conhecimento, conectar. Então, aí eu chegava, Lelis era psicóloga. Lelis, por favor, ajuda essa vítima aqui, está passando por isso, eu estou orientando ela, estou Tu ajudando fazia outras as coisas. conexões, no caso, Aí, né? Lelis, pode deixar, Ana, se ela não tem condição, você consegue fazer um pro bono para ela? Não, pode deixar, eu vou ajudar. Aí falava, Roger, que é advogado, Roger, ajuda aqui, ela precisa fazer um visto T de imigração, o que é que eu posso ajudar aqui você, para a gente... Não, aí você, não, pode deixar. E nisso eu fui criando uma rede de apoio gigante de profissionais, counselor, psicólogo, advogado, paralegal, preparadora de documento, médico, e a coisa foi tomando a proporção, e aí as pessoas queriam vir fazer doação para mim. Eu disse, não, eu não quero, porque eu me comprometi a dar esses treinamentos com Deus gratuitamente, eu não cobro por esses treinamentos. Aí eu disse, para a comunidade, só né? que tu acabou despendendo muito do teu tempo só para isso, né? Só para isso. Aí duas pessoas que tinham dinheiro, né? Tem dinheiro, disseram assim, não, vamos procurar uma sede e vamos abrir a fundação. Aí, de vez de ser Hope and Justice Movement, vai ser Hope and Justice Foundation. Eu disse, gente, eu não tenho condição eu parei de trabalhar, parei minha carreira, eu estou focada aqui em ajudar essas vítimas. Não se preocupe, a gente vai fazer. E de fato fizeram. Aquela sede que vocês conheceram, a estrutura e tal. Mas quando chegou mais ou menos, a gente aplicou para o Grants, para receber recursos, tirou o 501c3, mas chegou um determinado momento que a vida dessas duas pessoas seguiram para outro caminho e me deixaram lá, né? Não vamos fechar. Eu disse, não, fechar não. Não vai fechar nada aqui. Aqui, o Senhor, quem manda é o Senhor Jesus. Aqui vai continuar, porque essa missão, né, é a minha responsabilidade. E continuamos, e outras vítimas foi chegando, e o sacrifício para conseguir levantar recursos para
manter toda aquela estrutura. E conseguimos ainda ficar um tempo lá, depois nos mudamos recentemente, né? Hoje a gente está ali no Metro-Oeste e continuamos fazendo trabalho. E, na verdade, eu acho que a gente está bem melhor instalado agora do que antes, porque antes a gente tinha uma estrutura muito grande, dispendiosa, e era difícil de administrar isso. Então, mais compacto, está mais fácil para eu E administrar custo mais um elevado, custo mais tudo. elevado. Então, a gente está ali com o apoio do Rogério, Aqui vocês da também já estão Eneida. no Pessoas meio, fantásticas. no Fantástico. meio do povo que No meio da precisa. pessoa que precisa. Então, E de eu, fácil deslocamento e também, se fácil precisar. deslocamento. E eu orei muito, pedi muito direção a Deus. Senhor, é isso mesmo. Chegou o momento que era. Aí mudamos. E assim, os projetos acontecendo com toda força, mas é aquilo que eu falei. A gente conversou um pouco aqui um tempo antes de iniciar sobre essa questão do terceiro setor, né? Na verdade, o terceiro setor, que se chama no profit, que dá a ideia de não profit, né? Não ter Não ter lucro, lucro. isso é um erro absurdo. A sociedade, ela não Sobrevive, né? Se não tiver não tem ideia da importância do terceiro setor, e é um setor da economia extremamente. Você tem o primeiro setor, que é o governo, né? Então, as empresas governamentais, que precisa gerar lucro. Uhum. Você tem o segundo setor, que é a iniciativa privada, que também vive de lucro e tal. E você tem o terceiro setor, que é a no-profit, as ONGs, né? Os não governamentais, que também vive de lucro, precisa lucrar. Sim. Então, eu acho que até esse nome no profit ele é errado, porque você tem que gerar profit, você tem que gerar income no terceiro setor, porque é uma empresa. Você contrata funcionários, você trabalha com voluntários, mas você precisa ter funcionários. Sim, aluguel, Diretoria Tem que se muitos energia. dedica profissionais que também trabalham ali trabalham, junto. diretoria que se dedica 24 horas, precisa ter salário, né? Que está ali só focado naquele trabalho, diretores, fornecedores de serviços, tudo isso você precisa gerar lucro. E qual é a grande diferença do setor da iniciativa privada para os não governamentais? Que é iniciativa privada, mas com finalidade pública. Uma é iniciativa privada com finalidade privada e outro é iniciativa privada com finalidade pública. Ou seja, é uma iniciativa privada, foi minha, de abrir. É uma empresa, você abre uma empresa. Só que a finalidade dessa empresa de gerar lucro é para reinvestir nos projetos sociais da instituição e reinvestir na manutenção da instituição. Na iniciativa privada, com a finalidade privada, é gerar lucro para dividir entre os sócios. Sim. Entendeu? Então, você vai estar gerando lucro ali da sua empresa, que é lícito, que é legal, que tem que ser para ela se manter. E essa divisão de lucro vai para os sócios. No caso da iniciativa do terceiro setor, não. Essa divisão de lucro ela volta para a instituição para pagar salário, para pagar fornecedores, para pagar. Então, e também buscar doações, enfim. Até para buscar doação, a gente precisa de um profissional Sim. que é especialista em Captação. captação de recursos. Exatamente. Tenha Entendeu? tempo para correr atrás E disso que tenha também. tempo para correr Eu, atrás disso. eu acredito que, de repente, o non-profit é para não gerar um lucro no final do ano, mas sim constar como despesas todas essas despesas que tem. Pode ser que esse termo seja para exato. isso. E o profit, no caso, seria o lucro mesmo, ó. Tudo que teve de captação de recursos, menos todas as despesas, incluindo os salários, os contractors, os aluguéis e tudo mais, Exatamente. não pode sobrar, digamos assim. E se sobrar, tem que ser reinvestido. Exatamente. Né? Eu acredito que seja nesse... O do non-profit é justamente isso. E existem pesquisas, inclusive aqui nos Estados Unidos, eu tenho isso até numa palestra sobre o empresariado no terceiro setor, né? Porque é uma empresa. Sim. É uma empresa. Então, se você for reunir todo o lucro do terceiro setor no mundo, se você unir toda e somar, equivale à 8ª maior economia no mundo, como se fosse um país. Se você vai... Então, assim, é um setor
que tem Movimenta um impacto muito. muito grande na sociedade, que movimenta o primeiro setor, que movimenta o segundo setor, entendeu? Então, tem um impacto muito grande na economia, na saúde, na educação, na segurança, na geração de empregos quando está dentro da economia. Então, assim, ele, por ignorância, né, por ignorância no sentido de desconhecimento da sociedade, as pessoas não valorizam tanto. Aí, quando vê uma instituição, já vem pedir dinheiro. Não, a gente gera negócios. Na hora que você ajuda a instituição, dando um espaço na sua TV, as pessoas chegam a gente vai restaurar uma vida ali que vai voltar para o mercado de trabalho, pode gerar pode ser um funcionário uma funcionária sua, um funcionário seu, ou um profissional que vai prestar um serviço para você, que vai gerar negócio para você. O seu negócio vai ser visto porque o governo valoriza instituições, empresas que investem em instituições, em iniciativas que você vê frutos, você vê resultados. Todos os nossos atendimentos, eles são registrados, a gente tem gráficos, a gente tem estatística de tudo isso, então, que a gente pode demonstrar, comprovar tudo isso que foi feito através dos programas que a gente tem. Então, assim, divulga o teu trabalho, porque na nossa divulgação está lá a tua marca, está lá agora mesmo a gente uma ganhou. rede, né? É uma rede. É um ciclo. Isso eu não estou nem mencionando o impacto na sua segurança, na segurança dos seus filhos, Sim. da sua família, entendeu? Eu estou falando aqui só em geração de dinheiro, de negócios, de movimento. Sim. Mas fora que, para mim, na minha opinião, é o principal, o equilíbrio da sociedade, porque o que me afeta você, Com o que afeta certeza. você me afeta. O impacto social, né? E assim, para o empresário que está preocupado com essa parte material e financeira, tudo que você falou faz muito sentido, né? Você tem retorno, você tem. Aham. Agora, para o empresário que se preocupa com isso, mas também tem uma mentalidade realmente de colaborativa, uma mentalidade social diferenciada, esse empresário precisa estar com instituições assim, precisa estar, porque é algo que realmente movimenta tudo. A gente fala muito sobre energia, tudo é energia, É energia. e essa energia ela movimenta. E não tem como não reverberar de alguma forma esse retorno para a empresa que está Exato. ajudando, porque são Exato. vidas, né? São vidas. São vidas. Então a gente está falando de uma fundação que trabalha com vidas, com famílias, com histórias que são desafiadoras demais. É verdade. Então, assim, você já mexer com isso é difícil, e mexer com isso, às vezes, precisando dessa iniciativa privada, precisando desse apoio financeiro, se torna mais difícil ainda, um desafio. É um desafio grande, E a gente tem que pensar, como tu falou, são empresas do primeiro setor, que são governamentais, segundo setor, que é a iniciativa privada, e terceiro setor, que seria as empresas sem fins lucrativos, digamos assim. Mas não deixam de ser empresas. Não deixa de ser empresa. Que precisam de uma arrecadação para cumprir com a agenda da sua despesa, do seu custo de existência. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas têm um pensamento equivocado. É uma instituição, eu vou ajudar com o que eu puder. Mas na hora de pagar o aluguel, tu não pode ajudar o dono do imóvel com o que tu puder. Tu tem que pagar com o valor que foi contratado. Exatamente. Né? Tu não vai poder. Preconceito, né? Exato. Um conceito que não. Exato. Então, assim, as pessoas têm que mudar isso. É uma empresa normal, ela tem um budget, né? Ela tem um custo. Esse custo ele tem que ser coberto. E só pode ser coberto com dinheiro. Não tem o que fazer. É o grande desafio que a gente enfrenta aqui, conscientizar o empresariado dessa importância e do impacto que causa para ele e para a comunidade. Eu percebo assim, tem aqueles empresários que, como vocês, que se envolvem, que estou aqui, me chamou, a gente está presente, a gente faz o que a gente está podendo aqui, vamos ajudar, buscam soluções, tá? Se a gente não pode ajudar, a gente conecta alguém que pode. Exatamente. Né? Se engajar. Engajar. Engajamento. Isso é engajamento, entendeu? Então, tem esse tipo, tem aquele tipo que faz assim, tá, eu vou dar um dinheiro aí e pronto, e dá as costas e sai e depois desaparece. E tem aquele tipo que, parabéns, seu trabalho é lindo, maravilhoso, não sei o que, e desaparece, não quer saber
onde o filho está sendo abusado na escola. Eu tô falando casos concretos, tá? Onde a filha está sendo assediada por o amigo do pai, né? A filhinha adolescente, onde a esposa está apanhando do próprio e não tá entendendo. Então, assim, tem que mudar. É um trabalho de dentro de casa. É um trabalho que vocês têm um filhinho homem, né? Um rapazinho, um menino. Então, é dali eu tenho um filho homem. Eu criei esse menino para ele ser homem. Ele já está 30 e pô, vai casar agora para respeitar uma mulher, para entender que não proteger ele dessa cultura abusiva e permissiva, né? Crianças de 5, 6 anos estão sendo introduzidas na pornografia. Pornografia é o grande mal, é o portal do demônio para destruir vidas, destruir famílias, destruir crianças, entendeu? Então, chamar, é ter um diálogo aberto, a gente sabe que nessa cultura abusiva, principalmente, eu não sei lá no sul, mas no Nordeste, o rapazinho vai fazendo 11, 12 anos, aí o pai já ou contrata uma prostituta para Leva ele, né? ou então leva ele num bordel, ou então bota a empregadinha ou a filha da empregada. Quer dizer, isso é uma agressão, é uma violência ao cérebro dessa criança. Nossa. Existem pesquisas, e a ciência já confirma, que até 24 anos de idade, mais ou menos, a gente não está maduro, o cérebro não está maduro. Então, pega uma criança de 5, 6, 7, 11 anos, introduz numa situação dessa, Nossa. destrói a vida dessa pessoa. E é isso que tem acontecido. Uma amiga me procurou preocupadíssima, porque ela conhece o trabalho que a gente faz, para eu falar com a avó, com a mãe, com o pai, de uma menina de 10 anos, que o pai e a mãe resolveu transformar ela numa influencer, tá botando a menina como fazendo poses, caras e bocas no Instagram dela, aberto. Meu Deus, o que esses pais estão fazendo com essa criança? Eu sei que eles não têm noção. É criminoso. Aí é ignorância. Não é porque eles não amem a filha, não é porque eles não Não estão medindo as consequências futuras. tem de pedófilo, de predador na internet hoje. É o campo que mais eles atuam. Às vezes você deixa o filho, não vai pra rua porque é perigoso, mas deixa dentro de um quarto a madrugada pior. inteira com a internet, com o celular, com joguinhos, com isso, com aquilo outro. Não está protegendo, está expondo de uma forma Nos jogos infantis, né? Tem muitos terrível. infiltrados. Muito Nossa. infiltrado. Aí, às vezes, mas o Instagram do meu filho ou da minha filha é fechado. Minha gente, hacker. Esses caras, que eles quiserem entrar, quebrar, eles entram. É tentar proteger a criança o máximo possível, de não ter acesso a esse tipo de coisa, não expor esse tipo de coisa, porque se vai pegar a internet, mas é fechado, eu monitoro, não sei o que tal. Mas vai ter uma hora que... Agora, eu sei que é difícil para um adolescente você impedir, né, de ter acesso à internet. Hoje a pressão social é muito grande, mas tem que ter muito cuidado. Botar... E quanto existe mais tempo, aplicativo. tu conseguir protelar isso, Melhor. entende? Então, Melhor. assim, a gente sabe que é inevitável, porque a gente também teve a nossa infância, a é. nossa pré-adolescência, a nossa adolescência. Não tem como os pais conseguir controlar tudo. Mas- Principalmente E na era outra- da tecnologia. Exato. É isso que eu ia falar. Na época nossa, o rapaz, era revista, né? A revista. Era revista. Revista mas hoje que o cara entra pela internet, assim, fica lá interagindo, disfarçando de que é outra criança, que é tenebroso demais. A revista não tinha como, por mais que... Tudo bem, é uma agressão. Só uma criança ter contato com aquilo já é um trauma que já causa no cérebro da criança. Então, Mas era mais raro. Era mais era raro. mais difícil. Os meninos eram danados, né? Quando descobria a revista, pegava, descobria, não tinha jeito não, mas é muito sério. E essa tá muito exacerbada. É. E o alvo, observe, todos os crimes que eu acompanho contra crime de tráfico humano, mas o alvo mesmo são as crianças e os adolescentes. Esses são os principais alvos, porque eles representam o futuro, eles representam o que pode ser de bom ou de ruim para a humanidade. Então,
quanto mais destruídos e corrompidos eles forem para o inimigo, né, para Uhum. o mal, maravilhoso, entendeu? Então, acho que a E o gente não mal cuidar opera na mente na dessas mente dessas pessoas pessoas. e usa como É, é uma loucura, né? E, Isso- e hoje, assim, uma das formas que a gente pode também ajudar é divulgando, né? divulgando, Divulgando. E uma coisa que a gente divulgando. estava falando sobre as empresas, né? Que tanto pessoas físicas quanto jurídicas, mas principalmente jurídicas, né? Quando trabalham com algum tipo de ajuda para uma entidade non-profit, como é o caso da Hope and Justice, eles também podem abater isso no seu imposto de renda, né? E isso que é o Exato, mais exato. importante, né? Que Ma- às vezes as pessoas desconhecem, principalmente brasileiros que vêm para cá, às vezes não sabem bem como é que funciona e tal, né? Então, existe essa possibilidade. Tu sabe mais ou menos como que funciona essa parte? Ou cada caso é um caso dependendo da Não, empresa? existe, O existe, quanto, o cada quanto da caso. doação deles para uma instituição que eles podem abater, É. eles podem considerar isso como uma despesa e abater integralmente? Ou tu sabe dessa parte? Não, isso vai depender da empresa e do investimento que a pessoa faça no terceiro Entendi. setor. Então, tem que ver com o contador da O seu própria próprio. empresa, que Mas digamos quanto ele assim, deu anualmente, por mas, exemplo, mas de quanto ele qualquer vai pagar forma, de imposto, aí então Uhum. vai abate abater dali. naquilo ali. A mesma coisa é a questão do marketing, né? Nas empresas. O marketing você consegue também ter um abatimento, alguma coisa com a questão do marketing. Só que tem um detalhe: é, o marketing vai trazer um impacto óbvio. Né, de gerar business, gerar negócio, mas não vai ter um impacto social que uma instituição do terceiro setor Exatamente. como a nossa traz, entendeu? Então, nós trabalhamos numa linha é, de não assistencialismo. A gente Uhum. trabalha com a proposta com 4 pilares. Né? O primeiro, que é o da educação, que é trazer essas informações para a prevenção desses crimes, para como tratar, como pedir ajuda. Dentro dessa parte educacional, a gente tem o ProHope, que é focado na formação de profissionais, na Uhum. capacitação de profissionais. Então, por exemplo, vocês têm um curso sobre mídia, sobre TV, aí bom, vocês vão ser, as vítimas vão ser alunos de vocês. Olha, essa aqui tem vontade de trabalhar com TV, com mídia, com Sim. publicidade, com vendas. Aí, então a gente Porque tem está. muitos casos, né, Ana, desculpa te Aham, interromper, tem muitos casos de mulheres que, por exemplo, estavam aqui sendo sustentadas pelos seus maridos, não estavam uhum. tendo uma profissão, não estavam desenvolvendo uma coisa, e de repente ela precisa começar a A desenvolver refazer refazer a sua a vida, vida, né? exatamente. Então a gente proporciona isso para essa vítima e muitas para outras pessoas também que não está Uhum. sendo vítima de um crime, mas está vivendo uma situação. Então a gente tem esse projeto dentro da fundação. Bacana. O segundo pilar é o do suporte às vítimas, que aí entram os serviços jurídicos. A gente trabalha com uma rede de profissionais, advogados americanos de todas as áreas, fazendo parcerias, buscando apoio. A gente trabalha com advogados brasileiros, muitos casos de vítimas que casou no Brasil, precisa resolver o divórcio no Brasil, a gente Hum. ajuda a resolver. A parte também de cartório, questões cartoriais, de certificação, tudo a gente também tem. Então, a gente vai ampliando as opções de soluções, né, e de serviços para essas vítimas ou para as pessoas da comunidade que nos procuram, com as parcerias que a gente vai fazendo com os profissionais. Algumas coisas a gente faz diretamente dentro da fundação, outras coisas a gente vai tratando com os parceiros. O terceiro pilar é o pilar do Departamento de Estudos e Pesquisas Científicas, que são iniciativas para que a gente possa propor mudanças legislativas, políticas públicas, para melhorar, para punir mais o criminoso ou ajudar mais a vítima, vai buscar recursos. Então, dentro
desse pilar, uma das nossas iniciativas importantes que eu vejo foi a proposta legislativa para a mudança da lei da violência doméstica aqui na Flórida. A lei da violência doméstica aqui na Flórida não prevê a violência psicológica e patrimonial, só prevê a violência física. O que é um retrocesso, que é um atraso isso, porque assim, no mundo todo se reconhece que a violência psicológica ela destrói Tanto mais ou tanto É. quanto, né, a violência física. Às vezes você leva um tapa, um murro, um corte, alguma coisa, mas para chegar naquele ponto ali, você já foi destruída psicologicamente ou destruído, porque a gente atende homens também vítimas de violência. Então, só que aí, na hora de você buscar uma medida protetiva para uma vítima dessa, porque não foi. Eu tenho um caso que está assim, se perdurando anos dessa vítima sendo abusada psicologicamente pelo marido, americana, e ele é americano, e ela não eu não consigo uma medida protetiva para ela. Porque A lei não. a lei, tem juiz que vai lá, é legalista, é ipsiliteris. Então, a gente preparou essa proposta, já encaminhamos na mão aí de um legislador para ver se a gente consegue mudar isso aí. Tem a questão da criança também, crianças que são ouvidas de forma incorreta nas entrevistas, quando elas são abusadas. A gente também está preparando um material para isso aí. Então, esse é o terceiro pilar. E o quarto são os das denúncias, das investigações, que a gente falou há pouco tempo, que a Sim. gente denuncia, FBI, Homeland Security, a gente Aí tu se passa... expõe. Exatamente. Então, todo esse trabalho Se expõe, feito... se expõe como fundação, mas reflete na pessoa, né? reflete na pessoa, exatamente. É um trabalho desafiador. Desafiador, porque não adianta, como a gente enxerga, eu enxergo você como um todo, você é matéria, né, corpo, você é mente, emoções e você é espírito. Então a gente não adianta eu só tratar da tua matéria. Eu quero que você tá com fome, toma aqui um prato de comida e tchau. E tuas emoções, teu psicológico, né? Como é que tá? Aí tudo bem, vamos botar trator do psicológico, mas a gente sabe que a fé é uma ferramenta, a relação com o ser superior é uma ferramenta importante de cura. A ciência admite isso. Então, a gente também tem programas para isso, para cuidar da questão da fé. Até porque a gente não tem placa de igreja, a gente não tem partido político, mas os nossos princípios e valores são princípios e valores cristãos. Então, a gente respeita toda e qualquer crença, mas a gente entende que a crença, a fé, ela é fundamental para uma cura, para uma transformação de vida. Então, não dá para você trabalhar isolado. O que eu vejo hoje, muitas instituições, vou lhe dar uma cesta básica. Tá, ok, vai matar minha fome naquele momento. E depois? O que é que eu vou fazer? Quando é que eu vou? Exatamente. Eu estou aqui psicologicamente, estou em depressão, como é que eu vou? Eu vou Não sabe por onde começar. Vou distribuir pizza. Vamos distribuir pizza aqui. Todo mundo, pizza comeu. E aí? E depois? O que é que a gente faz? Tá? Então, a gente não trabalha dessa forma, com assistencialismo. A gente não trabalha fazendo showmício. Né? Olha aqui, estamos entregando cesta básica para a comunidade de Orlando. Aí vem Ferrari, vem Tesla, vem Mercedes receber as cestas básicas. A gente não faz isso, entendeu? Então, assim, a gente não trabalha para público, para receber aplausos do público, a gente não trabalha para isso. Vou material escolar para as crianças. Aí lá vem os pais das crianças que com carro zero, Sim. Tá entendendo? Sim. Agora, vai entregar a cesta básica lá em Pine Hill, nas comunidades que eu entro, que eu conheço, que eu sei. Vai distribuir material escolar ali para aquela turminha ali dentro de Pine Hill, que está ali. Eu circulo Pine Hill inteira, eu conheço tudo ali, entendeu? Então, assim, para fazer show para a comunidade, para ver, para estar em network, para mostrando. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu tenho que cuidar do que eu tenho que cuidar. Quem for realmente de Deus e tiver um coração do bem,
faz o que vocês fazem. Procura, Ana, e aí, ó, bota aqui na TV, como é que a gente pode ajudar? Tá aqui. Falei para Roger outro dia, a gente tá precisando disso aqui, toma aqui, dois vale, vai ali buscar, comprar. Tá entendendo? Então, assim, quem realmente Deus separa para ajudar é dele, vai vir ajudar sem a gente precisar estar, ó, fazendo. Você nem me vê em network mais, porque eu não tô para fazer show para ninguém, nem agradar ninguém, não, nem fazer graça para ninguém, não. Reconheço pessoas que já ajudaram, agradeço, mas assim. Você trabalha com uma missão, né? A Hope and Justice Ah, trabalha com uma missão. É uma missão que vai além disso. exatamente. E com certeza as pessoas, os empresários que estão nos assistindo e que vão captar essa mensagem, eles vão entender qual que é a sua missão. Qual que é a sua missão? A Ana está falando um pouco da missão dela. E qual que é a sua missão? Qual que é a minha missão? Quando a gente entender isso, que a gente faz parte de um todo, especialmente se falando de comunidade brasileira, de fundações brasileiras, né, que ajudam realmente a comunidade. No caso da Hope and Justice, não ajuda só brasileiros, ajuda americanos, ajuda Todo. hispanos, ajuda Qualquer a ser comunidade humano. latina. Exatamente. Ajuda muito mais pessoas. Então, a gente tem que parar para pensar. O que eu estou fazendo aqui, além de desenvolver o meu trabalho, além de trabalhar com o meu negócio e de gerar negócios e lucrar, e, enfim, qual que é a minha missão? O que eu deixo para a sociedade como pessoa? E também quem é pais, né? Uhum. Quem é pai e mãe, no caso, o que eu deixo para o meu filho de exemplo? Porque uma criança que vê os pais de alguma forma se engajando, fazendo movimentos, falando, conversando. Às vezes a gente conversa em casa Uhum. e o Pedro pergunta: o que é isso? Sabe? Uhum. A criança já vai entendendo. Pô, meu pai e minha mãe, eles fazem isso. Ó, meu pai e minha mãe ajudam assim. Meu pai e minha mãe estão preocupados com isso. Então, você vai imprimindo na mentalidade do seu filho uma mentalidade de comunidade. Exatamente. A gente fala muito em comunidade. E aqui, dentro da comunidade brasileira, como a gente é uma empresa brasileira, Exato. né, a gente trabalha com empresas brasileiras e as empresas precisam ter essa união, essa conexão e essa mútua ajuda. Isso, até para comentar a esse respeito, isso é uma coisa que a gente, de repente, até nós mesmos demoramos um pouquinho para cair essa ficha, né? Uhum. Porque a nossa empresa, por exemplo, de mídia indoor, a nossa parte da mídia indoor, nós precisamos ter o estabelecimento, o espaço que abre a sua porta para que a gente tenha o nosso sistema instalado lá dentro. Uhum. Mas muitos às vezes vão pensar, eles querem veicular outras marcas aqui dentro. Não é nós. É eles que vão estar abrindo as portas para a nossa comunidade. E nem sempre é para lucro não, né? A gente vai estar colocando a Hope and Justice e outras entidades que a ONTV também apoia, sabe? Então, faz Tem parte. a Art Love, né? Exato, Art and Love, da Gilmara. Gilmar, o Gilmara, querida. Alessandro, a própria comunidade Alessandro. gaúcha, com os eventos que fazem, com o trabalho assistencial que se faz, eu sabe? Então, assim, acompanho. a gente também Exatamente. dá a doação, digamos assim, da nossa empresa. A gente trabalha para que esses movimentos de comunidade cresçam e se fortaleçam. Com quem? Com a comunidade. Quem é que está abrindo as portas? É a A ONTV? empresa. Não é só a ONTV não é a ONTV que está abrindo as portas para vocês, são as As empresas hospedeiras do sistema, as empresas que que hospedam o hospedam o sistema. nosso sistema. Os Exatamente. mercados, os restaurantes, as academias, salões de beleza, todos esses empresários, eles estão abrindo as portas para comunicar a Hope and Justice lá Pois dentro. é. E outras empresas Pois é. também. E você vê, né, quando você estava falando essa questão de missão, né, de propósito, né? Propósito. O propósito, quando você é um profissional de uma área qualquer área, né? Não uma área qualquer, mas qualquer área, você tem seus objetivos, né? Por exemplo, fiz direito, queria ser uma advogada de destaque, graças a Deus construí uma carreira bacana. Isso é o meu objetivo como profissional. Mas é diferente de propósito. Uhum, Porque propósito, ele tem a ver com o outro, ele não tem a ver comigo. sim. Entendeu? Ele não tem a ver com você. O propósito é você gerar bem, você gerar frutos, você gerar para o outro, tá? É óbvio que
Em Vai ter a consequência, contrapartida. vai ter a lei do retorno, né? A lei Exato. do retorno, ela é para o bem e ela é para o mal. Verdade. Se você faz o mal, você vai receber. E se tu Então, não faz nada, tu não recebe nada. não recebe nada, fica uma vida medíocre, É né? Uma verdade. vida medíocre, sem significado, sem propósito. Tem pessoas que vivem 50, 60, 70, 80 anos e não descobrem o propósito da sua vida. A gente tá aqui de passagem. Isso aqui, ó, a vida é um sopro. Tem pessoas que tá conversando com você, quando você dá as costas que sai, fulano acabou de falecer, não sei o que, tá entendendo? É um sopro. Então, quando a gente chegar lá diante de Deus, o que é que vai apresentar aos nossos irmãos? Qual foi? Eu dei uma vida a você, para você entender o seu propósito, você cumpriu o seu propósito, né? Uma árvore, ela dá frutos para outros comerem. Uhum. Ela não dá fruto para ela comer. A Verdade. macieira não dá fruto para ela comer a maçã dela. Tá entendendo? Então, isso é que é propósito. Isso é que é entender o significado. E às vezes, para a gente entender o significado do nosso propósito aqui na Terra, a gente precisa passar por vale da sombra da morte, precisa passar por deserto, precisa ser perseguido por Faraó, precisa apanhar, precisa ser crucificado. E a gente tem que passar por esse processo para entender o propósito e cumprir ele. Porque vai chegar o dia que a gente vai fechar os nossos olhos, essa matéria vai virar pó aqui e o nosso espírito vai voltar e vai para onde? Só tem 2 lugares para ir. Não tem um meio termo, não. Entendeu? Só tem 2 lugares. Vamos ir pro melhor, né? Então, cumprir o propósito. Qual é o meu propósito? Eu vim aqui para fazer. Então, o que aconteceu comigo aqui foi só um pouco do que aconteceu comigo a minha vida inteira, que me forjou e me preparou para fazer o que eu faço hoje. Entendeu? Então, assim, só Jesus na vida da gente para sustentar e para a gente entender. Pessoas que tá cheio do dinheiro aí, cheio do dinheiro, estarrando, tem uma vida financeiramente maravilhosa, mas é uma pessoa infeliz, depressiva, não tem família destruída, né? Então, sim, eu sou milionário, sou bilionário. E aí? E Na verdade, É. não é estar. Porque quem a gente vai muito além do material, vai né? muito além do material, entendeu? Então, assim, propósito é propósito. E o propósito tem a ver com outro. Não tem a ver com Anota aí essa É. frase. O propósito sempre tem a ver com outro. Olha, eu vou anotar já no meu caderno. Eu anotei no meu Caderno caderno mental. mental. Se você não está fazendo nada pelo outro, você não está Não tem. cumprindo o seu propósito. Entende? Você não está cumprindo. Nunca tinha Tá. pensado por esse Qual lado. é o segundo, qual é o segundo o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo? O próximo. Ao próximo como a nós mesmos, né? O segundo, ele tem 2, então a gente tem que se amar. Nos entender, o autoconhecimento, isso aí é o autoconhecimento. E na hora que a gente tem o autoconhecimento, que a gente entende quem a gente é aqui e para que a gente veio, a gente também vai transbordar esse amor pro outro. Exato. Não tem como não fazer, não tem como. Entendeu? Tem gente. Minha família já se acostumou, né? Filhos todos, porque no começo, mas a senhora para a sua vida, para não sei o que, cuidar da vida. Hoje não, todo mundo já sabe, entende, eles seguem esse caminho, acolhem isso, entendeu? Mas, assim, é isso. E eu quero que tu me fale agora. O tempo passa, né? É. Rápido demais. A gente tem assunto aqui para mais uns 3 podcasts. Nossa. Só que eu sei que está chegando o momento do ano da Human X. Human X, Então eu quero que tu fale um pouquinho para nós. Tá aí já é daqui a alguns dias, né? Então eu quero que tu Congresso fale. internacional, né? Congresso internacional. Internacional. É Explica a um pouquinho. segunda conferência. No primeiro a gente usou o nome congresso, agora a gente resolveu mudar para conferência, porque Conferência. se enquadra mais. Assim, o Human X 2025, né, nós tivemos o ano passado, que foi feito com muito custo, com muita luta, com muito sacrifício. Até hoje eu ainda tenho pendências que eu estou resolvendo aos poucos do ano passado. E eu aprendi a lição de como isso tem que ser feito, né? A gente quis fazer algo mais forte, já de saída, de largada, e não foi uma boa decisão, mas o resultado foi tremendo. Trouxemos os melhores palestrantes ao redor do mundo, tratando da prevenção, do combate ao tráfico humano, violência doméstica e abuso
exploração sexual infantil. Pessoas, autoridades no tema, enfim, foi muito bom. Mas esse, na minha opinião, eu acho que vai superar o do ano passado e vai ser um marco para os próximos. Por quê? A gente mudou a formatação, hoje é mesa redonda, tem debate com mais participação do público. Conseguimos, e eu quero agradecer aqui, que isso fique registrado, o espaço da First Baptist, através da dona, que é uma senhora queridíssima, que toma conta dos eventos da Igreja Americana, da First Baptist de Orlando. Eles cederam o Fate Hall, o espaço, sem a gente Que pagar bacana. um centavo. Uau. Muito Foi bom. maravilhoso, porque o desafio financeiro é muito grande para a gente, né? Então, a gente está servindo a comunidade, está ajudando a comunidade, vamos continuar fazendo, a gente não vai parar, independente de doação ou de não doação, a gente vai continuar porque é propósito, é missão, não tem ré, não tem, vou parar aqui, não tem como. Mas esse ano a gente conseguiu esse espaço. É na John Young, É né? na Johnny Young. Nós temos o site, né, que é o www.humanxconference.com. Vamos deixar tudo na Vai descrição deixar na Vai deixar na também. descrição. Vai Uhum. deixar na descrição. Lá tem todas as informações. É totalmente gratuito, né? Não tem. Temos espaço sim para patrocinadores, né, para apoiadores, com cotas simbólicas. Eu mandei para Já tem vocês. comigo, se alguém tiver tem interesse, pode entrar em contato. Eu interesse. também posso fazer a conexão tua Exatamente. diretamente, ou da equipe da Open Justice, junto com os empresários que quiserem. Vai ser todo contribuir. transmitido no YouTube para todo mundo, né? Tem pessoas no Japão esperando esse Human X, tem pessoas no Canadá, na Europa, todo mundo aguardando Conferencistas as daqui, conferencistas daqui, do Canadá, de Canadá. Londres, do Brasil. Estamos focando também com muito mais assim conferencistas daqui, que no passado a gente não privilegiou tanto, trouxe mais de fora, mas a gente tá um mix, tá bem bacana. Vai ter conferencistas presenciais e vai ter online também? Não, Alguns? online só vai ter um online. Vai ter um conferencista online. Só um online. Entendi. Todos os demais serão presenciais, são especialistas no tema. E também vamos ter apresentação. O Clube Hope and Justice da High School vai fazer uma apresentação lá também. Legal. E vai ser 21 e 22 de novembro. 21 e 22 de novembro, viu? Anota aí. Anota a data aí. Save the date. Save the date, 21 21 e 22 de novembro de Para quem 2025. está longe e não conseguir estar presente, vai poder acompanhar então pelo YouTube, né? Vai pelo YouTube. Agora, é importante uma coisa. Tem que fazer a inscrição. Tem que fazer a inscrição. Para que a gente envie o link, né, para acompanhar. Sim. E quem vai presencial também tem que fazer a inscrição. Certo. Porque a gente precisa fazer a estimativa, a estrutura, a organização mesmo, né? Então tem que fazer a inscrição e pode ir sem problema nenhum. Não tem ingresso, não tem ticket. Quem quiser doar, tem o espaço de doação. Eu ia perguntar, os empresários que quiserem contribuir para a organização, para fazer acontecer esse evento da melhor forma. Tá Só tudo entrar em no contato. site. Beleza. Tudo No no site. site. Entra lá no site, tem a parte de contribuição, tem os dados onde a gente pode deixar lá, a gente entra em contato. Ou entre em contato conosco também, Com né? vocês Os também. empresários que tiverem um acesso mais fácil, mais rápido Pode vir. conosco, entra conosco, é uma forma que a gente também tem de ajudar. Fazer a Exatamente. conexão de empresários com a Open Porque Justice. muitas pessoas querem conhecer, né? Querem te visitar pessoalmente, querem, né? Então, Exato, não, tranquilo. Agora tem uma novidade aqui de primeira mão que a gente vai deixar aqui, que é a Hope and Justice Foundation Portugal. Estaremos no início do próximo ano, inaugurando a Hope and Justice Foundation Portugal. O nosso primeiro núcleo físico na Europa. A gente já atende vítimas na Europa, França, todos os países ali
brasileiros Que buscam a procuram. gente e a gente atende. Porque a gente faz a conexão com as embaixadas, com os consulados, com as instituições locais que a gente tem relacionamento. Então, mas agora a gente vai ter um núcleo físico lá em Portugal, com atendimentos, com toda a estrutura, como a gente tem hoje no Brasil, né? Então, provavelmente vai ser em Lisboa, a Bacana. gente vai ter esse núcleo. E o nosso super app, que vai ser lançado também na conferência, é um app onde a gente vai conectar todos os serviços da instituição. Os patrocinadores, os parceiros, os apoiadores vão estar no nosso app também. E as pessoas vão ter a roupa de acesso na mão, inclusive com um botão de emergência, de, Que bom. de pedir socorro através desse botão que vai ficar no local guardado no celular da pessoa, quando a Que pessoa legal. baixar o app. Que trabalho Muito bom. lindo que vocês estão prestando aqui para a Esse comunidade. super app, eu quero agradecer ao Robson, lá de Portugal, um brasileiro, Que empresário em legal. Portugal. Ele tem o Media Code, ele desenvolve esse super app para empresas. Um trabalho incrível. Robson. Robson. Obrigada, Robson. Robson é Glaus, Robson, que foi apresentado também por uma voluntária nossa, que é capelã, que é a Liduína, e assim a gente vai conectando parceiros, construindo um exército do bem. Que E bacana. aquela frase que eu digo sempre, né, que parafraseando o Edmund Burke, que diz assim: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Se depender de nós, ele não vai triunfar. Não Isso aí. mesmo, é verdade. isso aí. Muito Ana. obrigado, Ana, por você estar aqui Obrigada, meu Obrigado, querido. viu? Obrigada, Muito obrigada. obrigado pela tua Gratidão. presença. Obrigada Muito bom poder todos. conhecer um pouco melhor, né? Aham. A gente conversa Sempre na correria. informal, conhece a nova sede, e sabe? Mas assim, pra gente ter esse tete-a-tete, até foi bom a gente fazer isso dentro de um podcast. E Exatamente. aquilo que nós não conhecíamos ainda e conhecemos agora, o mundo vai poder conhecer também. É verdade, É com verdade. certeza. Brasileiros de qualquer lugar, né, que queiram acompanhar, assistir ou encaminhar para os seus familiares, você que está no Brasil e tem familiares nesses lugares que a Ana citou aqui, né, ou aqui nos Estados Unidos, você brasileiro que está aqui nos Estados Unidos e tem amigos, familiares em outros locais também. E não deixa aí de deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal, envia esse episódio, envia esse vídeo para os seus familiares, seus amigos, isso nos ajuda muito. E lembrando que toda sexta tem um novo episódio do OnCast, sempre com histórias empreendedoras, pessoas que estão conectadas à OnTV, nossa empresa aqui em Orlando, pessoas como a Ana, que trazem assim um trabalho excelente, fantástico, que faz toda a diferença para a comunidade brasileira. E esperamos você, então, no próximo episódio aqui do OnCast. Obrigado, Obrigada. gente. Obrigada. Valeu. Obrigada.